Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar respondendo, né, o e-mail, né, de uma colega aí do canal, né, inscrita no canal, o qual pedia justamente para revisar, né, informações referentes aí ao uso do meio corte, né, aí como recurso aí no desenho técnico, né? A gente que já fez alguns vídeos falando sobre isso. E a gente hoje vai estar justamente revisando, né, esse daí. Na verdade, só vendo alguns tópicos aí para poder dar mais embasamento a esse tipo de recurso, né? O que acontece? É, a gente sabe que na representação dos desenhos técnicos, né, aqui a gente tem uma representação de um elemento como se fosse um mancal, né? A gente sabe que na representação dos desenhos técnicos, né, a gente tem considerações no que diz respeito à norma, né, a norma referente à construção dos desenhos, obviamente, né. Então, uma das características dessa norma é justamente não cotar elementos tracejados, né. Então, se a gente for observar essa vista aqui, a gente vai verificar que existem elementos tracejados, né. A gente pode verificar, né, essas linhas aqui que estão tracejadas, né? Ou seja, essas linhas tracejadas, elas identificam justamente elementos internos à peça, né? Ou seja, observando a peça nessa face aqui, a gente consegue ver as arestas vivas, né? Que são justamente essas arestas aqui que estou marcando de vermelho, né? Mas não consegue observar os elementos internos, né? Que são justamente os furos. Então, nesse caso aí, a gente não pode fazer a cotagem, né, nesses elementos tracejados, né? A gente não pode fazer a cotagem nesses elementos, ou seja, a gente tem que fazer as cotagens, né, nas vistas ou nas arestas vivas da peça, né, onde o campo de visualização dê para observar isso, né? Então aqui a gente tem um rebatimento da peça, né, tem 3 vistas dela, e aqui justamente nessa vista superior, se a gente for observar, a gente consegue pegar aí essa relação das arestas vivas, né? Então, nesse caso, exemplo, a gente conseguiria cotar esse diâmetro menor, a gente conseguiria cotar esse diâmetro maior, né? Esses dois diâmetros aí, eles representam justamente os elementos que estão aqui indicados, né, na peça aqui, que estão aparecendo tracejados, né? Então, a gente teria esse diâmetro aqui maior, que representa esse furo maior do mancal, né? A gente tem esse tracejado menor aqui, que representa justamente os furos de fixação do mancal, né? Obviamente eles estão alinhados, aí estão aparecendo, parece lado a lado, né? Então você só vê como se fosse uma linha, né? Então nesse caso, nessa vista aqui superior, daria para cotar sem nenhum problema, né? Não teria nenhum problema para cotar, né, essa peça, né? Só que aí no caso, o que acontece? Para poder, né, utilizar como recurso, né, caso você queira cotar, né, esse elemento, a gente teria como justamente utilizar um meio corte, né? Você pode observar, tá aqui o recurso, né, do meio corte para poder cotar esses elementos internos, né? Então a parte maciça da peça, ele aparece aí com a achura, né? Ou seja, se a gente for observar essa parte que está aqui achurada, ela representa justamente esse segmento aqui, né? Ou seja, essa parte que está aparecendo aqui em vazio, ela representa justamente o que? Os furos, né? Então, essa parte aqui ela representa os furos. Vou ampliar aqui de novo. Essa parte aqui representa os furos, né, que estão representados aqui, né? Lembrando que no caso o meio corte ele pega aqui pela relação da simetria, né? Então ele está mostrando justamente esse detalhamento aqui e esse aqui, né? Então está mostrando aí os dois elementos, né? Inclusive a gente poderia também fazer a representação dessa peça em corte total, né? Ou seja, mostrar ela toda em corte, né? Mas aí no caso, como o objetivo é falar sobre o meio corte, está aqui a designação. O meio corte que é muito utilizado em peças cilíndricas, né? Para mostrar quando elas têm elementos internos, né? Então aí você mostra em uma única vista tantos elementos internos como externos por causa da relação da simetria, né? Então a gente tem que ficar atento que o meio corte é um recurso para fazer essa visualização das peças internas e cotar as mesmas. Exemplo, no caso como está aqui, se a gente não utilizasse aqui o recurso do meio corte, né, e não usasse essa vista aqui também, não teria necessidade de usar essa vista, a gente teria como cotar toda a peça sem precisar do meio corte com essas duas vistas. Aqui, a gente teria como pegar todos os elementos da peça, né? No caso aqui é didático para mostrar o informe do meio corte, né? E essa questão de usar o meio corte ou qualquer outro recurso, né, que não seja aí comum à representação das peças,
deve ser utilizado quando a diagramação, né, ela está muito contaminada, né? Contaminada, entenda-se que ela vai estar com muitas cotas, muitas informações em uma vista, né? Isso aí não é legal para a diagramação, né? Então aí é onde entra essa necessidade do recurso, né? Então é sempre ficar atento com isso, né? Então o uso do meio corte ele está ligado justamente a representar elementos internos para que eles possam ser cotados, né? Se eu não vou cotar o elemento, não tem por que estar representando ali o meio corte, né? A não ser que seja um elemento muito complexo e você queira dar evidência, né, aquele detalhamento ali interno, né, mostrar ali a geometria dele. Mas, como eu disse, é diagramação, né? Se você pegar 5 pessoas diferentes e entregar um modelo físico para elas fazerem um desenho técnico, a chance de você ter 5 desenhos diferentes, mas que venham representar o mesmo objeto é enorme, né? E isso está ligado à diagramação, né? Esse conceito de diagramação, por mais que seja desenho técnico, mas a representação, né, do que vai ser indicado numa vista ou na outra, aí está muito de quem está projetando aquele campo ali de visualização. Lembrando só um detalhe, né, antes de finalizar, que o meio corte ele é um recurso do desenho, né? Não é que a peça ela vai ter um corte durante a fabricação, né? Isso é importante, né? Muitos alunos ficam com essa dúvida, né? Pensa lá quando está falando meio corte, corte total, que a peça vai ser cortada. Não. Meio corte, corte total, corte parcial é só para representar ali os elementos internos, mostrando lá com a aresta viva, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né, referente à parte de metrologia. A gente vai fazer mais um vídeo, né, no que diz respeito à leitura dupla, né, ou seja, verificando duas leituras ao mesmo tempo. Nesse caso aqui com o paquímetro com resolução de 5 centésimos de milímetro, né? Lembrando, quando a gente fala de resolução, é a menor leitura que o instrumento consegue nos dar com precisão. Nesse caso, ele só consegue leituras a cada 5 centésimos, né? Então, exemplo, vamos supor que você tem uma peça que ela tem uma medida real com 19,023, né? Esse paquímetro ele não consegue te dar essa leitura precisamente, né? Você consegue até identificar que está com 19 milímetros, né? Mas o 0,23 você não consegue, né? Porque ele consegue te dar, na sequência, seria 19 milímetros, né? Depois dos 19 já seria o 19,05, depois o 19,1, né? A mesma coisa, 19,10, 19,15 e assim sucessivamente, ou seja, a cada 5 centésimos. Né? Essa parte aqui, né, os 23 milésimos, ele não consegue te mostrar ali levando em consideração a coincidência. Aí você diz, poxa, mas o que é que aparece nele? Você vai ver os traços próximos, né, mas não coincidindo perfeitamente. Né? Então você dá para perceber, né, relativamente, ali se estiver olhando bem paralelo, que os traços eles não estão coincidindo, né, no que diz respeito ali à escala móvel. Ele vai estar bem próximo, mas não coincidindo, tá bom? Bom, aqui vamos para a leitura, né? Leitura com paquímetro, né? Sistema métrico. O primeiro passo é verificar o que foi que o zero já ultrapassou, né? Nesse primeiro caso aqui, observa que o zero ele está no número aqui perfeito, ele já está coincidindo aqui perfeitamente. Que número que ele está coincidindo? 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele está coincidindo perfeitamente em 4 milímetros. Então, a leitura dele é 4 milímetros. No segundo, observa o seguinte, ele ultrapassou 4, então ele já tem 4 milímetros. Só que ele não está coincidindo perfeitamente no 4. Ele está coincidindo, aqui indicativo na escala móvel, nesse 5, né? Nesse caso aí representa 5 décimos. Né? Cuidado para não se confundir e colocar 4,05. Né? Seria 4,05 se fosse esse primeiro traço. Observa que são 20 divisões aqui embaixo, né? Diferente do paquímetro de 1 décimo, que era 10. Nesse caso aqui, cada divisão dessa corresponde a 5 centésimos. Então, nesse caso aqui, é 5 décimos essa indicação aqui, nesse traço aqui maior, né? Que está marcado aqui com 5. Né? Então, só para reforçar, nessa primeira divisão você teria 5 centésimos. Aqui você teria 10 centésimos, que é a mesma coisa de 1 décimo. Né? Nesse outro aqui você teria 15 centésimos. Aqui você teria 20 centésimos, que é a mesma coisa de 2 décimos. E assim sucessivamente. Exemplo, aqui seria 45 centésimos. E aqui no caso é 50 centésimos, que é a mesma coisa que 5 décimos. Né? Então,
Nesse caso aí, a gente tem 4,5 ou 4,50, né? Então aí seria indicação. Então o primeiro paquímetro 4 milímetros, o segundo 4,50, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana vídeos novos.